bom dia a todos. Sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Quem já passou por algum furacão aqui na Flórida? Eu já. Muitos. Eu passei também por uns 2, acho. No maior que teve, que foi o Andrew, né? Eu estava em Orlando. Eu estava trabalhando como guia turístico e eu tinha um grupo comigo. E estava lindo e ensolarado. Aí eu fiquei sabendo da tragédia. Vocês lembram das fotos de Homestead? Não lembram? Destroçou tudo, né? Tudo. As casas eram casas com muita madeira, né? Como é mais ou menos tradição, era em muitas partes dos Estados Unidos, em outros países também. Então, as casas voavam, né? Assim, como se fossem feitas de papel. Tudo destroçado. Vocês já foram para Homestead hoje? Vão. Aí vocês vão ver a diferença. As casas os locais onde tinham as casas de madeira já são casas de alvenaria, mais bonita, mais elegante, mais jardinada, etc. Então teve uma renovação, né? Uma renovação. O primeiro furacão que eu presenciei, acho que foi a Vilma. Tem alguma Vilma aqui? Eu morava no 4º andar de um apartamento em Kendall. E lá tinha bastante árvores e tal. Então, o 4º andar era o último andar, então eu via todas as árvores assim, a copa da árvore, muito bonita. E eu acompanhei, porque eu acho que os ventos fortes começaram à tarde e foram até a noite. Então eu via o começo, né, o início, quando o vento começou a chegar, o auge, depois a calmaria, quando o olho vem passando, depois mais pancada, né? Nós tivemos que ir na casa de um amigo por 3 dias, porque ficamos sem eletricidade. E aí, à noite, o furacão continuou, eu fui dormir. Aí, de manhã, eu levantei cedo, já tinha acabado, e fui caminhar lá no prédio onde eu morava, e depois eu fui de carro andando pelas ruas. Vocês sentem a calmaria. Você sente uma paz, uma limpeza fantástica. E quando a gente vai ver, por exemplo, eu fui ver as árvores, e aquelas que caíram, os galhos que quebraram, eram sempre os mais frágeis, os que não tinham muita solidez, os que estavam mais fracos, né? Não suportaram a velocidade e a força dos ventos e caíram. Aí, na semana seguinte, como eu trafegava por aí, porque eu ia levar as minhas filhas na escola, eu observava as calçadas. Nas calçadas, na frente das casas, a lixaiada na frente da casa, sofá velho, tudo que tinha que era porcaria, né? Saía. Era como se as pessoas aproveitassem para fazer uma limpeza. Né? Assim, é uma necessidade que ela tinha. Aproveitou aquela oportunidade para limpar. Jogar móvel fora. Jogar marido, aproveitando a oportunidade, se ele não foi muito eficiente, não deu muito apoio. Tudo que é tralha
limpar a casa de tralha. É uma oportunidade. Aqui o americano fala muito do spring cleaning, né? A limpeza da primavera. Uma oportunidade que a gente tem para olhar, nesse caso são as coisas materiais que nós temos, e ver o que não presta e jogar fora. Então, inclusive, a gente tem essa mania de colecionar coisas, né? Então, eu lendo dicas, né? Então, tem uma pessoa que é para organizar o guarda-roupa ou a casa, por exemplo, ela diz assim, ó, se você tem algum item na sua casa que você não usa há 6 meses, joga fora, porque você não vai usar mais, né? Então, essas tragédias, elas trazem muita melhoria. E hoje eu estava lendo, aproveitando a oportunidade, eu já tinha observado isso, mas eu pensei assim, deixa eu dar uma lida só para ver se eu tenho algum item, alguma informação assim mais recente, né? Porque eu sei, estudando a história, geografia, geologia, como a gente vai ver rapidamente, que o caos, ele é algo no momento, ele é aparente, né? Mas sempre vem alguma coisa benéfica. Então eu vou aproveitar, já que nós estamos falando de tempestade. Ok, o caos é uma fonte de transformação. Então, por exemplo, o nosso exemplo do furacão, do Andrew, da Vilma, em Katrina e Nova Orleans, que foi um dos mais devastadores também, né? Então a gente fala por que isso ocorre. Então a gente vê aquela tragédia, né? Pessoas que morrem, pessoas que perdem casas, perdem tudo. Então, olhando de fora aquele momento, dá tristeza. Mas e depois, né, estudando o resultado? Depois eu fui acompanhando o que aconteceu, né? Então, por exemplo, no momento ou quando a situação permite, existe um movimento de solidariedade muito grande. Então a gente vê, como houve muitos casos, até Brad Pitt, John Travolta com o avião dele indo para Nova Orleans para ajudar. Essas são celebridades, mas pessoas, enfermeiras, muitas pessoas tirando férias do seu trabalho para passar alguns dias lá para ajudar naquele momento de sofrimento. Então, o ser humano tem também em si essa necessidade. Faz parte, né? Parte do nosso aprendizado. É uma amostra que nós estamos, essa solidariedade, a compaixão, é uma amostra que estamos no caminho certo de melhoramento, que é de evolução como espírito. Então, depois eu fui analisar. Teve uma menina que ela tinha acho que 18 anos e ela perdeu a casa. Então o governo ele colocou alguns lugares, até abrigos, né, para recepcionar pessoas que perderam os lugares, tal. O Texas foi um deles, então tinha uns lugares. Então essa menina saiu de Texas, saiu de Nova Orleans, foi para o Texas, tinha um dinheirinho, jogou na loteria e ganhou $1 milhão. Então, para ela, o furacão foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, não foi? Outros, por exemplo, existia ali um marasmo muito grande. E muitos adolescentes sem fazer nada, né? E Nova Orleans tem um histórico, quando a gente vai estudar, mas por que Nova Orleans, né? Nova Orleans tem um histórico, aí era o centro onde entrava todos os escravos que vinham da África para os Estados Unidos, onde se comercializava. Nova Orleans era um lugar onde desciam escravos, onde os escravos eram vendidos e aí transportados para outros estados dos Estados Unidos, né? Então existe essa coisa que precisa, essa energia que precisa ser renovada. E às vezes uma calamidade faz essa limpeza. Então, por exemplo, muitas adolescentes que deixaram de estudar, como perderam tudo, não tinha uma outra solução, né? Tinha que melhorar-se, tinha que conseguir encontrar nela
elementos, né, para ganhar a vida. Eu estudo um deles. Muitos voltaram a estudar. Então, muitos desses chacoalhões, né, a gente está falando aí em termo global, em termo de muitas pessoas, mas nas nossas vidas é assim também. Então, às vezes, nós precisamos de uma tragédia, uma adversidade forte para que nos chacoalhe, que nos desperte do marasmo que a gente muitas vezes se encontra. Porque o nosso trabalho na Terra, o nosso objetivo aqui nessa encarnação, em cada encarnação, na desencarnação, depois que voltarmos para o mundo espiritual, é o nosso melhoramento, é a nossa evolução. Reencarnar na Terra, estar aqui, mesmo que não façamos nada, já é um avanço, porque nós vamos aprender coisas novas, né? De alguma maneira nós vamos, ou nós vamos expiar faltas. Então existe, só o fato de reencarnar, já existe um progresso pequeno. Como que nós aumentamos esse progresso? Como que nós aumentamos, como que nós melhoramos em nosso dia a dia? Nós sabemos, os espíritos nos ensinam que eles nos dão 2 ensinamentos direcionados aos espíritas, mas a toda a humanidade, né? Ele diz: espíritas, amem-vos, amem um ao outro. Esse é o primeiro ensinamento. Instrua-vos. Este é o segundo ensinamento. Instruir, melhorar a nossa intelectualidade, e a gente já faz isso normalmente, porque nós fomos à escola, nós fomos ao colegial, muitos foram à faculdade também. Hoje a gente exige mais que nossos filhos também estudem, embora alguns deles é muito difícil fazer que estudem, né? Mas a gente faz o nosso melhor para aqueles que nos são caros, porque a gente vê essa necessidade que eles têm também de melhorar. Então, nesse adquirir conhecimento, né? E também nutrir os sentimentos nobres, né? Por exemplo, uma das razões que nós estamos aqui na Terra também é combater os vícios, né? Que nós tínhamos, o que trouxemos. Então, a encarnação nos dá essa oportunidade. Então, nós fazemos, de nosso interesse, uma necessidade do espírito, essa evolução constante e diária. Mas muitas vezes existe, por uma razão ou outra, até do desenvolvimento, da evolução de cada um, que nós estagnamos, ou que nós porque o corpo físico, nós somos espíritos, né? Mas o corpo físico, ele gosta do ócio, né? Quem não gosta? Por exemplo, ir à praia, ficar o dia todo sem fazer nada, né? Se deitar na rede, ficar lá só curtindo, bronzeando, é gostoso, é bom, merecemos, é bom até, porque a gente quer espairecer, mas fazer muito disso para o corpo é gostoso, é tranquilo, é leve, mas por espírito ele não está avançando muito, né? Então, por exemplo, ir à praia e talvez vender comida para outros seja algo mais útil para nós, né? Que a gente está curtindo a praia e também alimentando algum outro ser faminto que por aí passa. Então nós temos essa tendência ao ócio que é bom sempre combater, né? E às vezes essas que chamamos de tragédias, ela tem essa função, que é de nos despertar, né? E o caos, então cada um de nós sabemos, aqui tenho certeza, que nós já passamos por muitos momentos difíceis, né? Adversidades. Alguns, dependendo a gravidade, pode chamar de tragédia. Outra, uma adversidade assim que foi incômoda durante aquele tempo, mas depois passamos. E muitas dessas adversidades é difícil passar durante o tempo que está ocorrendo, né? Por exemplo, sei lá, uma depressão ou a superação da perda de emprego, até você se reacomodar novamente as suas finanças, coisas desse tipo, ou alguma doença que não é tão grave, mas que você precisa de tempo para se recuperar, e durante esse tempo você está limitado nas suas funções, por exemplo, coisas desse tipo. Então é difícil quando passar por isso, mas vai terminar. E muitas delas
nem deixa muita cicatriz, né? Mas tem algumas que deixam cicatrizes fortes, que é até difícil superar. Por exemplo, a perda de um filho ou de uma filha. Para mim, eu tenho 2 filhas. E essa é uma das coisas que eu peço muito a Deus, de que eu deixe essa terra antes delas, porque eu acho uma tristeza, que seria uma tristeza muito grande, perder uma delas. Mesmo a gente sabendo que vão continuar, aquela é gostoso, dar um abraço, né? Sentir o calorzinho, brincar, essas coisas e tal. Complicado. Então, a gente se adapta. Eu já perdi seres queridos bem próximos a mim, meu pai, minha mãe. Meu pai em um momento, assim, da minha vida, que era muito dependente dele. Então, a gente supera, a gente não esquece. Então, tem aquelas cicatrizes, algumas mais profundas, outras menos profundas. Mas essa é a natureza da vida da Terra. Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. E nós estamos aqui, os que não estão em missão, nós estamos aqui justamente porque é essa nossa condição, né? É o lugar ideal para nós estarmos para o nosso aprendizado. Nós ainda não avançamos o suficiente para, pelo menos agora, avançar para uma maneira de vida com menos sofrimento. Então, nós viemos aqui porque essa é a nossa condição, estar aqui, né? E passar por essas adversidades. Então, a ideia é de como, uma vez que a gente tem que passar, essas adversidades vão chegar, umas mais fortes, outras menos fortes, em algum ponto de nossas vidas. Ou às vezes nunca. Muita gente passa a vida inteira como uma brisa, né? E esses também. Por que ele passou assim? Porque foi o que ele conquistou. Muito de nós, a gente vem aqui na nossa pequena missão, não vamos sofrer muito, né? Não vamos ter muito sofrimento, porque a gente colhe o que plantamos, né? Então, nós chegamos em um ponto em nossa evolução que a nossa estadia aqui na Terra, muitas vezes, é para amparar nossos seres queridos, amparar os filhos que precisam vir aqui, alguns que nos dão muito trabalho e tal. Então, a gente não vai passar por muito sofrimento, porque não é para passar, a gente veio para outro trabalho. Outros não, outros sofrem muito. Eu vejo no coitado do meu irmão, como sofre. E somos ambos aquarianos, quem acredita em signo. E a minha vida até agora, ela não foi muito... É uma coisa que eu agradeço muito. Teve, lógico, momentos difíceis, mas eu vejo ele e falo, coitado, mas por que ele sofre tanto assim, né? Eu falo para ele do espiritismo, mas não adianta, não entra, então continua sofrendo. Então, por que ele, né? Nascemos, temos 3 anos de diferença, ele é mais novo que eu, fomos tratados do mesmo jeito, com muito carinho, mas o coitado, desde que nasceu, sofria. Eu me lembro, desde os 3 anos, e agora já está com 60 e está pior. Então, por que, né, que pessoas passam assim? A gente não entende bem, a gente tenta ajudar, mas é da natureza da nossa existência aqui, né? Então, o caos como fonte de transformação. Vocês que já ouviram falar da teoria do Big Bang? Como o universo nasceu? O universo nasceu de um caos, de uma explosão imensa, né? Que é incomparável. Que se nós estivéssemos, por exemplo, em algum lugar, estivesse aí da janela de algum buraco negro, a gente olhando a explosão desse nosso universo, a gente ia ver aquele caos, a gente ia falar, mas o que está acontecendo, né? Que bicho é esse? Acabou tudo, né? Destruiu tudo, mas na verdade o que estava acontecendo não era destruição, era construção, né? Eram as sementes, eram aquela energia que eclodiu naquele momento e nela contida todos os elementos que iam criar esse universo desse tamanho.
E naquela energia, porque é a mesma energia que tem até hoje, adivinha quem é que estava dentro daquela energia também? Nós. Nós. Né? Os átomos que compõem nossas células, e até mesmo o perispírito, eles são a origem no Big Bang. Nós somos pedacinhos de estrela. Né? Nós temos isso em nosso corpo. Então a gente vê aquele aparente caos, mas não era. Era uma energia formadora, que ia a princípio formar gases, né? O hélio, um dos mais simples. Depois iam formar galáxias, né? Estrelas imensas, as supernovas, que iam explodir também. Nasceram para explodir. Então o Sol nasceu de uma dessas explosões, né? E o Sol continua explodiu. Isso 6 bilhões de anos atrás, né? A explosão do Sol, mais ou menos. 5. E nessa explosão do Sol saem pedaços de energia, né? De bolas de fogo. E uma dessas bolas de fogo é a Terra, né? E ela passa a orbitar, a entrar na órbita do Sol. E depois outros pedaços, Júpiter, Vênus, Saturno, toda a parte os planetas do sistema solar. Então, a Terra também é um pedaço de Sol. E se a gente tivesse lá daquela janelinha do buraco negro olhando a Terra, aquilo era uma bola de fogo, né? Então, os primeiros 500 anos, na geologia, os primeiros 500 mil anos da formação da Terra, que era uma bola de fogo, é chamado de período radiano. Hades, né, de Hades, que é o deus grego do submundo, do inferno. Né? Aquele inferno não tinha nada, era só fogo, era só explosões, vulcões que entravam em erupção constantemente, 24/7, dia e noite. E não só isso, porque como ainda estava tudo explodindo, pedaços, meteoros, meteoritos, aquele detrito, tudo caía na Terra, trombava na Terra. A Lua, por exemplo, a gente vê os buracos, né? Tudo impacto. Então e um desses impactos, um desses meteoros, sabe lá o que era, talvez outro planeta, que impactou na Terra foi tão forte que um pedaço da Terra se desprende e entra em sua órbita e vira a Lua. Então, esses foram milhões de anos. Então, a gente olhando a Terra, você fala, caramba, como que vai ter vida? Vamos supor, porque a gente aprende no Espiritismo também, que antes da formação da Terra, que teve reunião dos Espíritos, de Jesus, não sei o quê, você fala, que os caras reuniram de Jesus? E isso aí, esse caos? Mas não é. Aquilo não era, aquele caos era aparente, né? Ele é aparente. Era um momento, e nesse caso 500 milhões de anos, até que a Terra se resfriasse e tivesse condições para começar a germinar a vida, e a gente vê isso na Gênese, né? Na Gênese não, tá no Gênese também, mas também no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos onde que estava a vida, né, no planeta, se era desse jeito, foi desse jeito, onde é que estava contido esse elemento que daria vida primeiro às amebas, né, as células, bactérias pequeniníssimas, depois seres mais sofisticados e complicados como o ser humano, né? Então eles respondem, estava no germe da Terra. Os germes da vida estavam dentro da própria Terra, nos próprios elementos, só esperando o momento propício para começar a brotar. Então começa a brotar, depois de 500 mil anos, as primeiras, né? Na Terra, no mar, naquela sopa primordial, como alguns geólogos chamam. Mas tem até evidência que ela começou a nascer também, a vida, na superfície da pedra. E nós temos, né? O espírito dorme na pedra. Então essa é uma das... Aí passam aí mais alguns milhares de anos e a gente está olhando lá daquele buraquinho da janela, né? Da janela do buraco negro. Então a gente vê a vida começando
no mar. Não dá para ir para a Terra porque a Terra ainda não tem oxigênio, é puro nitrogênio, é puro veneno, né? Então aí começam bactérias, você imagina, onde está isso? Onde vem inteligência, né? Quando a gente vê e fala, mas isso aí do nada, como que isso aí pode acontecer do nada, né? Sem interferência de uma inteligência nem nada. Então, a atmosfera cheia de dióxido de carbono, veneno, como é que você vai limpar isso aí? Então aparecem os primeiros bactérias, né? As algas que vão dar origem à vida vegetal, que são elementos que se alimentam do veneno, né, do gás carbônico. Então ela respira o gás carbônico. E tem que expirar, né? Porque a respiração, a expiração é de todo ser vivo respira. Então ela expira o quê? O que nós precisamos, oxigênio. Então, ela funciona, tudo se coordena na natureza. Do átomo primitivo ao arcanjo, ele mesmo que começou por um átomo. Isso aí é informação dos espíritos, né? Então, a gente tem essa beleza. Então, o que é que essas algas estão fazendo? Ela tem até um nome que eu estou tentando lembrar, mas eu não me lembro. Depois vai aparecer. Quando eu estiver a caminho aí, eu mando um texto para vocês. Então, ela está começando, preparando o terreno, né, para algo que vai vir. Então, no momento que isso está acontecendo, a gente não entende. A gente só vai ver depois, no final, né, depois do produto terminado. E aí a gente vê, depois de alguns milhões de anos, você fala, puxa vida, que legal, tem vida, tem tudo, né? Tá bonito, olha o mar, tudo verdinho, né? Com aquela gosma, que é uma gosma, né? A gente vê, por exemplo, em lagos, aquela alga, aquela coisa mais ou menos assim que começou. Aí, de repente, dá um revertério aí, ou cai um meteoro, ou dá um outro problema com os gases, mais gases, morre tudo. Morre tudo, 70%. Então essa foi uma das primeiras catástrofes. A vida na Terra teve 5 principais catástrofes imensas, né? Então morre quase tudo na Terra. Aí você fala, puxa vida, acabou tudo isso aí para acabar, destruiu tudo, né? E aí então estamos vendo, hein, falando, oh, Jesus fez essa reunião, será que eles não viram isso aí, não? Mas você espera um pouco. Aí você espera um pouco, aí você vai vendo o que é que acontece depois. Formas melhoradas, mais sofisticadas, né? Aí os bichinhos que estavam no mar já começam a ir para a praia. Acho que isso aí já vem da natureza, querer ir para a praia, né? Porque foi assim que começou. Eles ficavam lá. Jacaré, por exemplo, você vai aqui, jacaré é um que gosta dos dois. Jacaré nunca evoluiu para ficar ou só na água ou só... E ele é desse tempo, hein? Só na água ou só na... Ele fica nos dois lá. Então, talvez esse negócio... tem carioca aqui que gosta de praia ou não? Então, mais ou menos, jacaré. Aí começa a melhorar, até as plantas também, né? Começaram essas algas que estavam no mar, vêm para a terra. Aí passa mais alguns, aí você fala, agora eu entendo por que destruiu tudo aquilo para vir melhorado, né? Aí vai melhorando, aí começa a aparecer uns bichinhos que se movem, você já vê com perna e tal, né? Aí passa mais alguns milhões de anos, essa foi uma das maiores, 450 milhões de anos atrás. Aí mais uma catástrofe, acaba com tudo, quase. Era assim, as destruições eram de 70%, 80%. E aí a cada destruição passava alguns milhares de anos, formas mais sofisticadas. Quando chegou a 66 milhões de anos atrás, depois de tudo isso, tinha os dinossauros, né? Jurassic Park, já assistiram? E aqueles bichos eram feios, mas eram monstruosos, né? Eram monstruosos. E alguns até voavam já. Então era daquilo que não era nada, daquela bola de fogo, a gente chega a elementos sofisticados, a organismos sofisticados imensos, como os dinossauros, por exemplo, que rondava toda a Terra. E a gente acha esqueleto de dinossauro até no Piauí.
Por quê? E tudo tem na Rússia, tem no Piauí, está no Oriente Médio. Por quê? Porque na época não tinha continente ainda, era Pangeia, a Terra era uma bola junta, né? Ela começou a se desprender depois. Então, por isso que no Piauí tem também dinossauro. Aí, 66 milhões de anos atrás, cai um meteoro do tamanho da Bélgica, na península de Yucatán. Tem até o buraco. Só que o buraco é tão grande que você nem sabe se você está num buraco, né? Porque aquele negócio lá é muito grande. No Arizona tem uma cratera de um meteoro, mas você consegue ver, porque não é tão grande. A outra é como, né? Então, acredita, essa é a hipótese mais aceita. E isso aí causou um revertério na Terra, provavelmente até uma mudança polar, né? O deslocamento do polo. Eu sei que poluiu o ar, segundo os estudos, né? Eles têm muito sofisticado. Poluiu o ar e não tinha mais oxigênio. Morreram 96% da população de organismos que viviam. 2 sobreviventes conhecidos nossos dessa época é a tartaruga e a barata. Elas sobreviveram à catástrofe de Yucatán. Então, não adianta pisar em cima delas. Ajuda, mas elas não desaparecem. Mas a gente vai tentando. Então, o que acontece depois? Então, esse foi o período, essa foi a última grande catástrofe que teve. Então, não sobrou nenhum dinossauro, nem os voadores. Mas alguma coisa deve ter sobrado, porque segundo Emmanuel, por exemplo, ao mesmo tempo que havia a evolução dos organismos aqui, os espíritos, no mundo espiritual, no desencarne de cada uma dessas criaturas, trabalhavam no melhoramento de seu perispírito, né? Então, por exemplo, já se sabia que a Terra ia ser um planeta para nós virmos aqui como seres humanos, né, já espíritos mais sofisticados, embora a nossa evolução também foi paralela, né, nós chegamos a esse ponto porque nós evoluímos. Nós também, possivelmente, alguns de nós, eu quase com certeza, fui uma dessas baratas sobreviventes. Mas que com o meu esforço hoje já não é fácil me matar com chinelada. Então, aí começam a aparecer as maravilhas, né? Aí vem aqueles os tigres, os mastodontes, aí um certo tempo os símios, os primatas, né? Dos quais nós também somos. Nós não nascemos do macaco, por exemplo, nós não somos filhos de chimpanzé ou de gorilas. É a cadeia, né? Nós somos descendentes de uma mesma espécie que também descendeu esses macacos. Mas e depois dessa destruição a mais caótica que teve, nós culminamos com a espécie humana. Então, aparentemente, era um caos terrível. Mas desse caos aparente surgiam elementos novos, mais sofisticados, que deveriam habitar a Terra. E a gente vê ainda espécies sendo extintas, né? Porque talvez não tenha mais seu trabalho na natureza, nessa aqui, mas não morrem, desencarnam, vão evoluir também. Quem sabe em outros mundos, com certeza. Então, o caos é fonte de transformação. Então, nós temos aqui, Big History, as extinções são partes integrantes do processo evolutivo, desobstruindo periodicamente o caminho para que ocorra a prolífica eclosão de novos organismos. Está claro. Isso está claríssimo. A gente vê isso aí em nossa história, né? E nós temos aquela informação que a gente acabou de ver da ciência, e nós temos aqui do Espiritismo na pergunta 728. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Isso está na história, como nós vamos ver aqui. A peste negra é um exemplo, né, dessas grandes catástrofes. E aqui é de maior impacto
foi a peste negra que ocorreu na Ásia e na Europa entre 1346 e 1353. Nessa época, a população estava crescendo muito, né? Tinha muita proliferação de pessoas, de seres, né? E a Europa, sobretudo a Europa, começou na Ásia, mas a Europa tinha um problema de muita gente, muita população, e o sistema feudal, né? O sistema feudal, ele era os senhores que eram donos da terra, e eles tinham muita gente que trabalhavam para eles. Então assim, em um regime de servidão, ninguém podia progredir. Um camponês que nascia num feudo, por exemplo, sob o comando de um senhor, ele vivia aí para sempre, e toda a sua família não tinha como sair, não tinha a única chance, talvez, eu acho que eu fui um desses, que você tinha era camponês, de deixar a vida de camponês era pouco, era ser padre. Você podia ser padre, mas raro, era a única coisa. Você não tinha ascensão social de nenhuma maneira, ou de uma maneira, se você trabalhava com um bom senhor e a sua lavoura, porque você era dono de um pedaço de terra e você podia plantar e colher as suas coisas, você conseguia ganhar o dinheirinho, você podia comprar um pedaço da terra do seu dono e você tinha um pouquinho de um status melhor, não aquele de servidão, mas você servia. Até o casamento deles, de filho deles, do senhor, você tinha que colaborar. Então era muita gente, era muita gente vivendo miseravelmente, sem nenhuma esperança de melhoria, servindo alguém que ficava cada vez mais ricos, muitos deles abusivos. Então esse foi começou no século X, até terminou mais ou menos em 1500, mas no final do século XIV, né, 1390, começo de 1500, foi quando terminou praticamente tudo. Então já estava, não precisava de uma reforma, né? Então, como tinha muita gente e pouco emprego, então essas pessoas eram abusadas ainda mais, né? Eram exploradas ainda mais por esses senhores. E além de não ter comida suficiente para todos, então tinha problema de fome, essas coisas, né? Malnutrição, a higiene que nem se fala, inclusive a falta de higiene foi uma das razões da proliferação da peste negra. A peste negra era, para quem sabe, supostamente acredita-se que ela era trazida em pulgas, vieram da Ásia, e pulgas que se alimentavam do sangue de rato. Esse rato tinha um vírus e a pulga transmitia esse vírus a essas pessoas, porque ninguém tomava banho. Era mais ou menos assim, o banho era raro, né? E esse negócio de não tomar banho foi também que propulsionou os franceses a fazer o perfume. Então, graças à falta de banho, nós temos perfumes franceses. Então você vê, tudo se coordena na natureza. Então a peste negra, nesse tempo, 8 anos, né? 8, se a minha conta não estiver errada, 7 anos, eliminou entre 80 milhões a 200 milhões da população da Europa. Então todos aqui, a maioria camponeses, né? Então todos aqueles, sobretudo os mais frágeis, né? Crianças e idosos, eram os que desencarnavam com mais frequência. Então, o que aconteceu? Acabou a gente, acabou a mão de obra, né? Tinha pouco. E aí tinha os senhores de fazenda, os fazendeiros que precisavam de gente. Aí eles começaram a exigir, porque tinha pouca gente, falou, quanto você paga? Aí já não era mais, né? Não, quando você paga, acabou, né? Praticamente acabou. Então, você já deixa. Então, e o que aconteceu com isso aí? Teve uma modificação. Primeiro, o desencarne desse tanto de espíritos que já não tinha mais o que fazer aqui. Já sofreu muito. Talvez em muitas encarnações. Pagaram o que tinha que pagar. Já, né? Tava bem. Então, o que você faz? Você pega, isso é da natureza, né? Lança uma epidemia, nesse caso uma pandemia, e leva em massa
essa leva de espíritos que já não precisavam mais estar aqui. Aí renovam um sistema, e foi onde começou o sistema capitalista. Antes era o feudalismo. Né? Então você vê esse caos aparente vai transformar. E foi mais ou menos no final, né, final do século XIV, aí, que começa o Renascimento, né? Mais ou menos concomitante com a peste, mas já tinha, porque tinha alguns locais. Então o Renascimento é uma nova era. É o humanismo, ela traz o humanismo como seu maior ponto, né? E o que é o humanismo? É a decência humana, é o respeito, é a dignidade humana. Então é uma transformação fantástica. Então a gente olhando, você vê, puxa vida, mais gente morrendo, caindo aí. Aí tinham que arrumar culpados, né? Então uma das culpadas era o pecado. Ele fez pecado, Deus está castigando. Outros culparam os judeus pela peste. Por que os judeus? Porque os judeus eram os que menos morriam da infecção. Aí foram descobrir por que os judeus eram os que menos morriam. Porque eram os que tinham mais higiene. Eram os que eram mais higiênicos, faz parte da sua tradição. Eram menos suscetíveis a esse tipo de coisa. Né? A Primeira Guerra Mundial, mesma coisa. Também aí tem os impérios, aqueles que, igual aos senhores, né? de fazendas. Né? Então tem os impérios que querem dominar. Quer tudo. Então essa na época da Segunda Guerra é uma época que já estava industrializado, o mundo já estava industrializado e tinha os donos de indústria, aqueles, os poderosos e aqueles também que queriam tudo para si, né? Um egoísmo, uma avarícia tremenda. E aí a mão de obra trabalhando em situações deploráveis, muitos deles, explorados também, né? E eles também eles querem a dignidade que eles merecem. Né? E como que você vai fazer com isso aí? Como que você vai mudar essa... Você tem que dar a natureza coloca isso aí, talvez, até com o auxílio dos espíritos. Né? Então tem a revolta da classe trabalhadora que culmina com a Primeira Guerra Mundial. Então morrem aí cerca de 20 milhões de pessoas em várias partes do mundo, África, a maioria na Europa, né? E aí faz o quê? O que muda tudo, de novo. Né? Desencarna todas essas pessoas, né? Possivelmente reencarnante da época da peste, isso com certeza até nós mesmo, e vem uma nova formação. Então melhora, já destrói os impérios, império o alemão, o otomano, o russo, acaba esses impérios e vem uma nova era, novo período de evolução, né? E aí, mas aí ainda tem algumas coisas para melhorar e com o tempo vem a Segunda Guerra Mundial, porque tem coisas ainda que ainda não estão de acordo. Aquela tragédia não resolveu, então vem uma segunda tragédia, né? Que foi uma das maiores, 60 milhões de pessoas, de espíritos desencarnam. E traz uma nova ordem das coisas. Né? A Europa passa a ser o que é, né? Hoje, vindo novos problemas. Mas tem lugares da Europa que são muito, muito pacíficos em consequência dessa nova ordem. Né? Países menores, os escandinavos são os maiores exemplos. Então, eu estava vendo no tsunami, por exemplo, do Oceano Índico, há apenas 12 anos atrás, também 230 mil pessoas desencarnam. Então, ver como que está isso aí agora. Tudo melhorado. Lugares, uma cidade na Indonésia, um local na Indonésia que tinha animosidade entre povos, entre grupos, por exemplo, hoje já está em paz. Né? Então, tem mais escolas, as casas são melhores. Né? Já tem mais as crianças estudando, já tem um controle melhor da saúde, as mulheres grávidas já têm pré-natal de rotina, as crianças vivem mais, ou seja, aquela tragédia, eu vi, um dia eu estava comendo pizza no Pizza Hut, quando começou a passar na televisão. Então a gente vê aquela destruição, e depois dessa destruição, a renovação. Né? E nós temos aqui, de André Luiz, a dor coletiva é o remédio que corrige nossos fracassos mútuos. Muito bonito. Aí nós temos,
Nós temos, essa a gente está falando em tragédias grupais, né, de muita gente. Mas nós temos em nossas vidas as nossas tragédias pessoais. Por exemplo, desencarne de seres queridos. Esse eu coloquei primeiro porque eu acho que é um daqueles que mais mexem conosco. Principalmente quando aquele ser querido ele é bem próximo a você. Então eu tive essa experiência. Eu cresci muito nessa experiência. Eu tinha eu ia fazer 19 anos quando meu pai desencarnou, era o mais velho. Eu tive que cuidar de muita coisa. Então foi um ano que em um ano as coisas se acertam mais ou menos, né? Então a gente nunca esquece, obviamente. Mas foi um ano de muito crescimento para mim, que eu fui obrigado a crescer praticamente, né? Então essas coisas, essa experiência foi, quando eu coloco aí nas minhas análises, foi uma das maiores, o maior crescimento meu como ser humano, como pessoa, como até mesmo a minha filosofia de vida menos materialista, por exemplo, teve sua consequência teve a sua causa no desencarne de meu pai, né? Doenças e acidentes graves. Então, muitos deles, a pessoa doente ou um grave acidente, ela passa por essa adversidade, não necessariamente desencarna, mas pode lhe dar um impulso, uma nova visão de vida, mudar as suas prioridades da vida, né? Dar mais valor. A gente vê muito isso aí em pessoa que tem um infarto, que muda a dieta, muda a maneira de ser, muda toda a atitude. Então são esses perdas financeiras, perda de emprego. Então essas são nossas tragédias pessoais, né? Tem mais, obviamente, mas algumas delas. Agora, como que a gente vai superar isso aí? Então nós temos, vai acontecer, vai ter um momento ou outro, vai ter uma adversidade que com mais ou menos gravidade. Como que a gente supera, por exemplo, da perda de ser querido? Como que a gente entende, aceita, né? Por exemplo, uma delas é compreender a nossa verdadeira natureza, que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui na Terra por um período determinado e todos, sem exceção, um momento ou outro vai deixar essa vida. Então nós já sabemos, já estamos preparados, mesmo que doa. No meu caso mesmo, eu sabendo que eu não queria que minhas filhas desencarnassem antes de mim. Mas é algo que está aí, é da vida, né? Qualquer momento. Então temos que estar preparados. Sabendo dessa nossa natureza é mais fácil compreender a vida física, né? Essas adversidades faz parte do pacote que nós viemos aqui. Nós decidimos por nossa livre e espontânea vontade, alguns empurrados, a reencarnar na Terra, a estar aqui para crescer. Então, compreender faz parte. Paciência. Paciência é uma das maiores ferramentas, e eu digo isso porque nas minhas próprias experiências. Né? Fé que isso vai passar, fé que isso vai melhorar e que vai ser resolvida de alguma maneira, porque é resolvido. É resolvido, todo problema que a gente tem na nossa vida é resolvido. Perseverança, persistir, não deixar que isso aí te diminua muito, né? Ou diminua as suas esperanças na vida, por exemplo, ou a sua vontade, o seu desejo de viver, sua alegria de viver, né? Ter essa resiliência, né? Você sabe, porque o espírito humano, vocês nem imaginam como nós somos capazes de fazer qualquer coisa. A gente muda as coisas. Na necessidade, a gente se transforma, porque existe essa energia, como o espírito que muitas vezes a gente deixa aí latente, sem mexer, porque nós estamos muito acomodados, a gente está contente com a maneira que a gente vive a vida. Mas a hora que o calo aperta, que precisar, aparece. Se a gente perseverar, se for atrás, aparece. Não tem como, faz parte nossa. Por quê? Uma que é essa força de espírito que nós somos, que nós temos. E outra, quando a gente realmente tem esse desejo, nós temos o auxílio também dos espíritos que nos auxiliam em nossa evolução. Aqueles que se comprometeram a ajudar-nos, né? O otimismo é super, super importante. Agora, essa de Heródoto, o pai, considerado o pai da história, né? Grego,
acho que ele viveu no ano 500 a.C., por aí. Ele disse que a adversidade tem o efeito de extrair força e qualidades da pessoa que permaneceriam latentes em sua ausência, se não houvesse essa adversidade. Essa capacidade que nós temos de superar, de transformar, se não houvesse essa adversidade, essa força e essas qualidades que eu acabei de falar, elas não viriam à tona. Por quê? Porque não há necessidade. Nós vamos encerrar com um vídeo de 8 minutos, eu peço a paciência de vocês, que ilustra exatamente o que Heródoto está dizendo. Que a adversidade tem o efeito de extrair força e qualidades da pessoa que permaneceriam latentes em sua ausência. Existem pessoas que não se abatem por nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje, vamos conhecer o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. O nosso exemplo vivo de hoje do programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu? Ai, meu Deus. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Uau! Uau! Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com sua pequena Mônica, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Vai danada! Vai danada! Acontece que sua namorada havia feito mais de 300 filmes e recebido o prêmio Oscar pornô mundial. Joseph Klimber não aguentou o tranco e foi acometido por uma terrível congestão. Isto deixou o paralítico de todo o lado esquerdo do corpo. Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria abatido, mas este é Joseph Klimber. Sou eu! E abandonou a carreira de lutador e arranjou emprego como telefonista. Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo. E em pouco tempo ele inventou o multi-atendedor automático de telefone. Clique. Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Meu Deus! Aquela minha... Juntamente com a voz, ele perde seu emprego como telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido ou desmotivado, mas esse é Joseph Klimber. Joseph Klimber que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão direita. E vejam o que é a perseverança. Graças a seu ouvido apurado e a fantástica habilidade adquirida com sua mão direita, ele se tornou maestro da orquestra de sua cidade. São flores na vida de Joseph. Desculpa. Eu sei, foi uma falha de expressão. Não, desculpa, não. Volta. Vamos terminar, por favor. Eu quis dizer que a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore, quando uma bombinha de São João estoura ao seu lado. Isso deixa completamente surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas estamos falando de Joseph Klimber.
Joseph Klimber, que nesse período da vida resolveu abandonar a cidade. Vai embora. Mudou-se para o campo, para ter contato com a natureza, respirar um pouco de ar puro, mas não ficou parado, não. Lá numa velha fazenda, arranjou emprego como operador de uma máquina de moer cana. Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o trabalho é de vento e popa quando a máquina tritura o seu braço direito. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado. Mas por Deus, esse é Joseph Klimber, o maior exemplo vivo de perseverança já visto sobre o planeta Terra. Joseph Klimber voltou para a cidade. Voltou para encarar todos os seus fantasmas. E aí uma noite especial, fechado em seu apartamento, envolto em uma aura de magia e um estranho vento que soprava do Guarujá, Joseph Klimber incorpora o espírito de Van Gogh e passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo. América, Ásia, Europa. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, Van Gogh. A devoção de Deus. Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, Van Gogh. Joseph Klimber acidentalmente incorpora o espírito de Angar, o terrível. E numa horrenda luta mediúnica, sabe-se lá Deus como este homem amputa as próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado, aborrecido, desmotivado. Mas esse é Joseph Klimber. Joseph Klimber, que em pouco tempo se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões de cartas por dia. Milhões de cartas por dia. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Não devemos desistir nunca. A vida é uma caixinha de surpresas. E acreditem, numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios por correspondência, Joseph Klimber trabalha alucinadamente e morde e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel, Joseph Klimber só vê uma saída. Não. Joseph Klimber, não, eu não ia fazer isso. Não, relaxa. A saída ao contrário do que todos pensavam, seria vender as suas córneas para um banco de olhos. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Mas esse é Joseph Klimber! Esse incrível ser humano que aqui está, hoje ganha vida como um feliz e bem-sucedido peso para papel. Muito bom! Companhia de comédia, os melhores do mundo! Muito bem! Foi muito bacana. Os dois aí, né, fizeram do humor. Trouxeram através do humor uma mensagem muito importante, né? Que é essa, que o primeiro que a vida é uma caixinha de surpresa. Outra, que não devemos desistir nunca, né? E perseverar, arrumar maneira. Então, Joseph Klimber, né? Que em inglês, né? Aquele que sobe, aquele que escala, também, apesar das adversidades, sempre encontrava uma maneira de fazer-se útil, né? E isso também é a mensagem que eu deixo aqui com vocês, né? Para a gente não desistir nunca. Vão ter adversidades, vamos encará-las e com otimismo, né? E humor a gente vai superá-las tranquilamente. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos.